Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Netos, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jequitinhonha do Caxias, na congregação de Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, na congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre do ano 2026, nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, e o título desse trimestre é A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, e vamos agora estudar a lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. O texto diz, porque o Senhor assim não o mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Isso está em Atos 13, 47. A verdade prática, o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Leitura bíblica em classe, encontra Atos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52, e diz, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos então para a nossa introdução. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, em Atos 13, do 2 ao 3, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre os anos 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia, da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e passaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro, alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que veremos nesta lição. Então, nós vamos estudamos semana passada, né? Nós já comentamos, vamos apenas comentar novamente, que há um ano atrás, no terceiro trimestre do ano 2025, nós estudamos a igreja em Jerusalém. Desde o dia de Pentecoste até a conversão de Saulo ali, mais ou menos esse assunto. Tivemos ali a questão de Pedro pregando a Cornélio, mas agora nós vamos estudar a igreja dos gentios. Começamos semana passada, e que foi aquela igreja em que os dispersos de Jerusalém chegaram a Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, e ali começaram uma igreja somente em gentio. Foi enviado Barnabé, depois Barnabé chamou Saulo, ali por um ano ensinaram a palavra, pela primeira vez foram chamados cristãos, e aí, dentre alguns doutores, profetas e doutores ali, mestres da lei, da palavra, melhor dizendo, foram levantados Saulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo tinha lhes chamado. E aí começa essa lição de hoje, que é a primeira viagem missionária. As apóstolos vão registrar 3 viagens missionárias do apóstolo São Paulo. E nós vamos estudar ela no transcorrer desse trimestre. Então, essa primeira viagem, aí ele diz aqui claramente, durou entre 46 e 48, 2 anos de viagem, saíram ali da Antioquia, foram para Chipre, que era a terra natural de Barnabé, e depois anunciaram Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Atualmente, essas cidades estão na Turquia, na atual Turquia. E
O principal desta introdução é o assunto da lição. Qual a missão, o alvo claro deles? Alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo, como estudamos no trimestre passado sobre a vida de Abraão, a chamada de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isso através de Cristo. Mas para que Cristo possa alcançar todas as famílias da terra, ele era um judeu, nasceu entre os judeus, viveu entre os judeus, morreu entre os judeus, escolheu seus primeiros discípulos judeus, mas agora era necessário que esses discípulos, cheios do Espírito Santo, levassem a outras nações. E isso começou na igreja da Antioquia, como estudamos semana passada, uma igreja missionária, uma igreja que tinha vocação missionária, uma igreja que era séria em missões, uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo. E agora nós vamos ver o começo dessa obra que o Senhor começou a fazer, primeiramente com Saulo, Barnabé e em parte dessa primeira viagem, com a ajuda de João Marcos. Então vamos aqui, missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Subdivisão 1, envio missionário e avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Então vamos ver aqui o primeiro texto de hoje, que é Atos 11, 19. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam para a terra Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo. Primeiro do judeu e também do grego, como ele diz em Romanos 1,16. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha até Pafos. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade. É isso mesmo? Vamos ler tem algumas palavras. Exige fidelidade, reverência, obediência sensível à direção do Espírito, mas vamos ver aqui a citação de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Então, o envio e o avanço da palavra. Como já dito na introdução, eles foram até a Seleucia e ali navegaram rumo a Chipre, que é a terra natal de Barnabé. E aí é uma característica das viagens de Paulo. Normalmente era assim que ele fazia. Os judeus estavam em todas as nações, ou quase todas, tinham ali sinagogas. Então, eles iam primeiro pregar aos judeus que viviam naquela cidade. Normalmente, em maioria delas, a maioria deles já recusavam o ensino sobre Cristo, então eles passavam aos gentios. Jesus veio para os judeus, como diz lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, veio para os que eram seus, ou seja, os judeus, e eles não receberam, ou em sua maioria. Mas a todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, ou seja, todos que aceitarem a Cristo, judeus ou gentios. Como já dissemos ali no ponteiro, também acompanhado por João Marcos, eles foram avançados até Pafos, daqui a pouco a gente vai ver no ponto seguinte a questão de Pafos, e foram adiante. Agora ele diz aqui importante, e é uma lição que tira essa lição para todo o trimestre. Assim que a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra de Deus exige fidelidade. Você tem que ser fiel a Deus e fiel à sua palavra. Porque eu vou pregar a Cristo, eu vou pregar a Jesus. Eu vou fazer missões, eu vou pregar não um homem, não a instituição, mas vou pregar a Cristo. Segundo, reverência. Sim, meu amado irmão. Por quê? O que é ser reverente? Uma pessoa ser temente a Deus. Estar sob a direção do Espírito Santo. E, como diz aqui, o final, obediência sensível
a direção do Espírito Santo, que ele remonta lá a Atos 13:2, que é a chamada dos missionários. Nós vimos isso durante toda a lição anterior, falando desses aspectos. Vamos aqui, então, a primeira situação que já foi abordada na lição passada, mas vai voltar a ser abordada aqui, que é a questão de Bar Jesus ou Elimas tentando impedir a evangelização de Sérgio Paulo Procônsul. O confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor. Onde a luz resplandece, as trevas recuam. Então, como vimos semana passada, como vamos ver no transcorrer deste trimestre, nas viagens de Paulo, o que se espera ao levar a palavra? É que todo mundo aceite bem? Não. A gente sabe que não é assim. Inclusive, não só missões transculturais como essa, que o apóstolo São Paulo e Barnabé foram fazer, como a nós também somos chamados a fazer hoje no século XXI. Mas também as missões urbanas, locais, onde você vai pregar dentro do seu próprio país. No Brasil, há uma maior liberdade, uma maior aceitação, mas também há rejeição ao Evangelho. Então, sabemos que vão ver essa situação. E o diabo, inclusive, vai usar pessoas para tentar até impedir que aqueles que venham a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o Evangelho, venham a dar crédito à palavra. Então, o missionário, o evangelista, tem que estar preparado para isso. Ele não vai, o Senhor me enviou, então o Senhor vai abrir as portas. Já dissemos na lição passada que Guilherme Carey, o pai das missões modernas, o iniciador da missão moderna, por pouco tempo a igreja parou de enviar missionários, então o Guilherme Carey voltou a esta obra de missões. Ele saiu da Inglaterra e foi para a Índia e levou 7 anos para ganhar a primeira alma para Cristo. Nós vamos ver, se formos ver a vida de Hudson Taylor, na China, ele começou com muita dificuldade. Se nós vamos ver a vida de Adoniran Judson, na Birmania, atual Indonésia, ele foi preso, passou 17 anos preso, para depois ser solto e aí sim traduzir a palavra para o birmanês, começar a palavra. Então nós vamos ver na história do missionário. Eu estou falando de coisas mais recentes e hoje, se você for ver a dificuldade da igreja perseguida, você vai ver todas as dificuldades. Mas, contudo, porém, entretanto, Deus está com o missionário, está com o evangelista, está com aquele que se propõe a levar o evangelho. Então, o que aconteceu ali? Ele chegou a Pafos e teve um contato com Sérgio Paulo, que era um procônsul. Então, maravilha, foi pregar para ele. Até a lição passada falava assim, a questão de classes sociais. O evangelho não tem classe social. Vou pregar só para o rico, vou pregar só para o pobre, vou pregar só para o operário, vou pregar só para aquele que tem um bom estudo. Não. Para Jesus era um homem rico, era um homem importante. Sérgio Paulo foi pregar. Mas ali havia um mágico, um cantador, alguém que fazia coisas para enganar o povo. Para Jesus em hebraico, Elimas em grego. E este homem tentou impedir que Sérgio Paulo aceitasse a Cristo. A gente lembra lá de Simão, o mágico, que esse não tentou impedir, mas lá em Samaria também enganava o povo. E ainda hoje tem muita gente enganando as pessoas, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, o que acontece? Ele usa as pessoas para que isso aconteça, para que o evangelho não chegue. Paulo, ali cheio do Espírito Santo, com discernimento espiritual, é algo que falta muito à igreja de hoje. Então, ele vendo esse impedimento, ele então diz para aquele homem que ele ficaria cego por um tempo e na mesma hora ele ficou cego.
Vendo isso, esse milagre, esse sinal, essa maravilha, Sérgio Paulo se rendeu ao Evangelho. Pastor, eu tenho que repetir isso hoje, na hora que eu for evangelizar, encontrar alguém tentando impedir? Meu amado irmão, apenas se o Espírito Santo te mostrar isso, se Deus te revelar isto, para que o nome de Deus seja glorificado. Paulo não ordenou que Bar Jesus ficasse cego o resto da vida dele, por um tempo. Porque mesmo aquele que se opõe a nós, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, eu, todos os meses, vou até o site da Portas Abertas, que é uma organização que trabalha em prol da igreja perseguida, e no meio da igreja perseguida tem lá os evangelistas, os missionários também, que foram para lá pegar a palavra. Então, esse povo, ele manda um pedido para cada dia do mês, para que você possa orar por cada dia por um pedido. E ali, muitas vezes, o pedido é para que Deus salve aqueles que estão contrários, principalmente onde a perseguição é por muçulmanos, em vários países. Nós sabemos que tem perseguição pela área socialista, comunista, na Coreia, na China, em Cuba e outros lugares. Pelos muçulmanos, nos países muçulmanos, aí tem ali a África, tem ali a Ásia, e tem também na Índia, em parte da Índia, no Sri Lanka, até por budistas, por hinduístas, enfim, a perseguição. Mas o que nós temos que tentar fazer? Que essas pessoas se salvem. Nós não sabemos o que aconteceu depois com o Bar Jesus, a Bíblia não nos afirma. Se depois ele se converteu, ele largou aquela bruxaria. Mas naquele momento, uma alma foi ganha, chamada Sérgio Paulo. E aí ele diz aqui no final, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Paulo não fez aquilo para dizer, puxa, esse Paulo tem poder, né? Esse Paulo é um homem de Deus. Não, ele fez aquilo para que uma alma pudesse ser ganha para Cristo Jesus. Vamos continuar aqui para a terceira subdivisão do ponto 1. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas, testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, coração e vida. Romanos 12:2, 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Pastor, produz frutos visíveis? Eu vou ler até o final, depois eu vou ler esse texto de Tiago aqui. Que também confiamos nesse poder, orando por quem existe e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, vamos ler ali, eu gosto sempre de ler textos aqui citados, né, para que os irmãos possam também ver a leitura bíblica. Eu sempre digo aqui, a opinião do pastor Walter Gabi, da CPAD, do pastor Hélio, da Igreja Metodista Pastor, não. Bíblia, está citado os textos aqui, a gente pode ler. Eu não vou ler todo, porque é grande, mas assim, a fé sem obra não é... Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Então, aqui ele fala sobre essa questão, né? Precisa ter frutos visíveis. A fé, as obras não vão vir antes da fé. Aliás, a fé e depois as obras, consequentemente. Mais uma vez, ele diz, como diz na semana passada, barreiras espirituais, sociais e espirituais foram quebradas. Embora Paulo fosse um homem culto, mas ele estava ali pregando um evangelho que aquelas pessoas achavam que era algo... É como hoje. Você vai falar de Jesus, e que coisa atrasada. Embora este livro aqui não seja contra a ciência de forma alguma, ele apenas mostra, revela Deus. Quando a falsa ciência quer negar a Deus, através de certos pressupostos, então a Bíblia confronta mesmo. E aí acham que nós estamos pregando o evangelho ultrapassado. Mas Paulo foi pregar alguém com uma boa cultura
e de posses, e grande, diante do mundo. E ali aquela pessoa aceitou Jesus. Mas houve barreiras espirituais, como comentamos, não vou comentar de novo, com Bar Jesus, ou Elimas, e ali foram rompidas essas barreiras. A palavra, ela transforma mente, coração e vida. Porque se eu prego a palavra e alguém diz, eu creio em Jesus, mas a mente dele não foi transformada, o coração dele não foi transformado, a vida dele não foi transformada, alguma coisa está errada. A pessoa muda, a pessoa é transformada. Que alguém está em Cristo, nova criatura, já lemos aquilo lá. O próprio Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós temos que viver o Evangelho. Depois ele diz, ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Além dessa questão da transformação da mente, do coração e da vida, quem aceita Cristo produz frutos. O fruto é meu? Não, o fruto é do Espírito. É a ação do Espírito na minha vida que vai gerar frutos em que as pessoas vão ver. Porque as pessoas não têm que ver a mim, as pessoas têm que ver a Cristo Jesus na minha vida. Eu tenho que brilhar a luz de Cristo. Eu tenho que iluminar as pessoas através de Cristo. Aí ele diz aqui no final, possamos confiar nesse poder, orando por quem existe e nascendo com fé. É como eu disse no ponto anterior, eu vou voltar a repetir. Alguém resiste, porque ele é de uma outra religião ou de uma seita. O que a gente vai fazer para essa pessoa? Se possível for, vamos falar de Jesus para ela, mas ela está resistindo. Eu vou orar por ela. Eu vou orar por ela. E crendo que Deus tem poder para transformá-la. Temos vários exemplos disto acontecer. Pessoas que eram de seitas, heresias, criam muita coisa errada, que hoje são homens de Deus, mulher de Deus. Pessoas que estavam nas drogas, no tráfico, vícios malditos, que hoje são remidos e lavados no Santo Cordeiro, dando testemunho da palavra. Agora, como aqui aconteceu com Paulo e Barnabé, e em parceria com a igreja de Antioquia que os enviou, temos que falar de Cristo, anunciar a Cristo, anunciar a sua palavra. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não somos nós. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos para a segunda etapa. A primeira foi em Chipre e agora a missão em Antioquia da Pisídia. Não podemos confundir. Eles saíram de Antioquia da Síria, agora estavam em outra Antioquia, chamada Antioquia da Pisídia. O Evangelho que ilumina. Primeira subdivisão. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, que vai do Atos 13, do 16 ao 43. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar em que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul, ele vai lá em Juízes 2,16, vai lá em 1 Samuel 31,13. Apresenta Jesus como descendente de Davi, como está na genealogia, Mateus capítulo 1, Lucas 3. Afirma que João preparou seu caminho, como está em Mateus 3, e também João, o João Batista. Que a cruz cumpriu as profecias, aí ele vai para Isaías 53, isso é muito claro, Salmo 22, tudo isso aconteceu na cruz, as profecias que ali estavam. E que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Aqui o autor cita 1 Coríntios 15, porque ele diz que muitas pessoas testemunharam da ressurreição de Cristo. Salmo 2,7 e 16,10. Proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios jogam que Paulo retorna no sábado seguinte. E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Eu vou recordar a pregação de Estevão, antes de ser martirizado. Foi uma pregação expositiva. Começou lá no início em Abraão e veio andando até Cristo. Então,
O que nós temos que pregar? Eu volto a dizer para os irmãos, como sempre tem dito aqui, eu vou voltar a mostrar para vocês. Tem que pregar este livro. Como assim, pastor? Sim, meu amado irmão. Hoje estão pregando, muitas vezes, filosofia. Estão pregando hoje autoajuda. Estão pregando dogmas que foram criados por a instituição a qual o pregador pertence. Mas nós temos que pregar a Bíblia Sagrada. As doutrinas bíblicas, eu já disse aqui várias vezes, e a interpretações diferentes em algumas denominações. Mas existem, e aí eu vou dizer algo bem importante para o irmão ouvir, doutrinas fundamentais que unem as igrejas. Eu posso, em algum aspecto doutrinário, pensar diferente dos meus irmãos presbiterianos ou batistas, até mesmo em alguns aspectos dos assembleanos ou de outras igrejas. Mas o que nos une é crer que Jesus Cristo é o único Salvador, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Enfim, as doutrinas básicas da fé, a qual nos unem. Então, eu tenho que pregar a Bíblia Sagrada. Paulo foi lá, eu não vou repetir não, porque eu fui falando, começou nos Juízes, e depois apresentou como descendente de Davi, falou de João Batista, falou das profecias que foram cumpridas na cruz, Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados, Salmo 22, falando da morte de Cristo, bem claro ali, no Salmo 22, falando sobre a ressurreição de Cristo, que havia testemunhas. Eu li um livro de Joseph McDowell, infelizmente eu não tenho mais esse livro, porque eu emprestei, a pessoa não me devolveu, não me lembro mais quem pegou emprestado. E esse livro de Joseph McDowell é a evidência da ressurreição de Cristo. Ele mostrava na ciência, ele mostrava nas escrituras, ele mostrava na história que Cristo ressuscitou. Há testemunhas disso. Eu vou só dar um exemplo, irmão. Eu sei que o irmão, o marido que vai ver esse vídeo, provavelmente será cristão. Mas se alguém não crente tiver dúvida sobre a ressurreição de Cristo, vou mostrar apenas um dos argumentos de Joseph McDowell. Se você juntar um grupo de pessoas e disser assim, olha, nós vamos mentir sobre algum assunto. Então, junta lá um grupo de pessoas e diz, nós vamos contar uma história assim, assado. Essas pessoas vão continuar repetindo essa história, mesmo que seja mentira. Mas se uma delas ou elas forem ameaçadas de morte, uma série de coisas, provavelmente, se não todos, mas a maioria vai negar. Vai dizer, não, isso aí não é verdade, nós juntamos ali esse grupo X para contar essa história, mas não é verdade, a verdade é essa. Os discípulos começaram a pregar, como Pedro está em Atos 2, sobre a ressurreição de Cristo, sobre ele como Salvador, enfim. E lá na frente, depois da Porta Formosa, Pedro e João orando paralítico, né? Ou orando para o paralítico para ele ser curado em nome de Jesus, eles foram ameaçados. Como podemos deixar de falar do que temos visto daqueles homens? Aí você vai ver todos os discípulos, né, de Cristo, inclusive Paulo, todos os apóstolos, foram martirizados. A história conta isso. A Bíblia só conta de Tiago, irmão de João, mas a história conta dos outros. E, no entanto, continuaram pregando a mesma coisa. Ninguém chegou a dizer, não chegou de repente João dizendo, não, Jesus não ressuscitou, não, isso foi uma invenção que nós discípulos fizemos. Não, Tiago também não, e Pedro também não, e Barnabé não era dos apóstolos, o apóstolo mais tardio também foi chamado de apóstolo, por ser missionário, mas Tomé, todos os outros, Filipe, Bartolomeu, Mateus, todos pregaram e ensinaram a mesma coisa. Então, Jesus ressuscitou, ele pregava isso, proclama a justificação pela fé, a salvação tem que crer. E faz um apelo para aqueles homens, olha, não façam como os judeus que rejeitaram a Cristo. Não façam isso. É isto o trabalho que tem que ser feito. Qual foi o resultado?
O marido dos judeus foi embora, não quis ouvir, mas os gentios mandaram que eles voltassem na semana seguinte, pediram para que eles voltassem na semana seguinte, e nós vamos ver aqui o que aconteceu. A rejeição dos judeus, a tristeza de Paulo diante da incredulidade é que está em Atos 13, 44 e 45. Vou pedir licença para tomar um copinho d'água aqui, que está meio calor. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, como já foi falado no ponto anterior, Paulo inicia sua pregação na sinagoga. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Eu não vou ler, mas é o Romanos 9, de 1 a 3, ele fala sobre isso. Ele sente uma dor pelos judeus terem rejeitado a Cristo, aqueles primeiros e aqueles que agora ele pregava também. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, era necessário. O Senhor queria salvar só judeus? Não. O Senhor queria salvar só gentios? Não. O Senhor queria... Havia dois povos, os judeus, descendentes de Abraão, e os gentios, que não eram descendentes de Abraão. Todos aqueles que não eram descendentes de Abraão eram gentios. O Senhor queria salvar os descendentes de Abraão e queria salvar os gentios. A primeira igreja foi inicialmente toda de judeus. Depois, quando esses gentios se converteram, também eles passaram a pregar a palavra. É por isso que o evangelho chegou a todo mundo. Chegou até nós. Estamos aqui no Brasil. O evangelho chegou até aqui. Mas era necessário que começasse lá. E foi isso que aconteceu. Então, eles chegaram, falaram lá esse discurso, né, essa pregação expositiva que ele fez. E ali, os judeus falaram: não queremos. Não queremos. Foram incrédulos. Isso aconteceu na vida de Paulo várias vezes. Você vai ver lá na sua prisão, Atos 28, alguns judeus foram visitar ele, quando ele estava preso, chegaram lá, ele falou e tal. Depois falaram: não queremos ouvir a tua palavra. Por isso, o evangelho de Paulo foi mais centrado a pregar os gentios. O de Pedro a pregar aos judeus. Mas o Senhor queria que ambos fossem alcançados. Nós vimos não tanto destaque no ministério de Pedro, que Atos Apóstolos não fala tanto disso, mas vamos apenas até o capítulo 11, algumas coisas, temos Pedro ali como, entre aspas, como protagonista. Depois, de 3 adiante, é Paulo que é o protagonista, pregando aos gentios. Até para mostrar para nós, hoje, igreja, que não podemos nos fechar dentro de 4 paredes e achar que o evangelho é nosso e estamos bem. Mas temos que anunciar esse evangelho a todas as criaturas. É o que ele diz aqui no final. Tendo o propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Vamos aqui para a terceira subdivisão do ponto 2, que é a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Alguns textos aqui desse ponto, que é meio grande, eu sublinhei. Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Vamos comentar isso. Assim, Paulo volta a seus gentios, que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se, então, o propósito divino de anunciação em Isaías. Israel será luz para todas as nações, como está em Isaías 49, 6. E de Israel viria Cristo a luz para a revelação do gentio, como está em Lucas 2, 32, na Nova Almeida atualizada. O texto afirma que creram todos quantos estão ordenados para a vida eterna. Melhor expressão, conforme toda a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos que estão dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos que responderam positivamente ao chamado do Espírito. A salvação é oferecida a todos, como está em 1 Timóteo 2, 4, Tito 2, 11, 1 Pedro 3, 9, isso é claro na Bíblia Sagrada. Mas acolhida apenas pelos que creem. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quanto a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita,
Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Então, aqui começa falando que rejeitaram. Rejeitaram, não foram indignos da vida eterna. Mas isso não é uma predestinação fatalista. É por isso que eu queria comentar esse ponto, que o autor também está comentando. De quando em vez, estudando as lições aqui, nós falamos. A posição da Igreja Metodista Pentecostal, assim como da Assembleia de Deus, é arminiana. Nós não somos exatamente os arminianos clássicos, algumas coisas que não concordamos, mas arminianos wesleyanos. Armínio começou esse pensamento, depois o Wesley modificou algumas coisas. E aí, irmãos calvinistas, já disse aqui, vou repetir mais uma vez. Os irmãos calvinistas vão para o inferno, pastores arminianos clássicos vão para o inferno, não, meu irmão. Nada disso. Chegaram no céu, não vamos encontrar nossos irmãos calvinistas, nossos irmãos arminianos. Contudo, que qualquer deles permaneça com nós também, firmes até o final da nossa vida, não negando a fé em Cristo. Mas alguma diferença. Então, os calvinistas acham que salvo uma vez, salvo para sempre, e tal, aquela coisa toda. Então, há pessoas predestinadas para a salvação e outras para a condenação, como vamos ver novamente aqui embaixo na outra parte sublinhada. Veja bem, eles não eram um decreto arbitrário, mas a existência voluntária do Evangelho ainda hoje. Eu prego, mas não sei quem vai aceitar a Cristo ou quem não vai aceitar. Então, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar Jesus, independente. Pastor, eu vou para um lugar, todo mundo está negando a Cristo, ninguém quer. Então, eu vou mudar desse lugar, vou para outro, onde talvez aí eu pregue centenas, milhares aceitem a Cristo. Veja bem, meu amado irmão, tanto num lugar como no outro é necessário ser luz e pregar a Cristo. Se Deus te colocou no lugar mais difícil, eu volto a falar de Kiramekari, já falei nessa passada, nesses 7 anos para ganhar um para Jesus. Ele não falou, vou sair da Índia, vou para outro país, porque aqui ninguém aceita Cristo mesmo, então ninguém quer. Não, ele ficou lá. E assim vai ser na história dos grandes missionários, dos grandes homens de Deus, a insistência em pregar a palavra. Quem vai ser salvo não depende de nós. Quem convence o homem não é a minha eloquência, a minha sabedoria, não é o meu jeitinho de falar, não é nada que eu coloque dentro da pregação para atrair as pessoas. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então tem que pregar. Alguns vão existir, e aí, por eles existirem, não porque Deus decretou que eles iam existir, o livre-arbítrio, como foi dado, não querem, não vão receber a salvação. Eles estão negando a Cristo, não querem receber. Agora, eu tenho que pregar Cristo, eu tenho que pregar a salvação, eu tenho que pregar a Bíblia, como já foi dito aqui. Então foi apresentado o Evangelho, como ele é. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará para buscar a sua igreja, não tem mais nenhum mistério além disso. Aceitaram a Cristo? Ok. Não aceitaram? Vamos continuar insistindo. Porque a pessoa pode não aceitar a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, mas um dia ele pode ouvir a voz do Espírito Santo. E depois, ele falou, cumpriu-se o propósito de Deus, luz para nações, gente e tal. Depois ele diz, o texto afirma que creram todos quantos estão ordenados para a salvação. E quando você lê isso, principalmente o calvinista, fala, está vendo? Tem uns que foram ordenados para a salvação e outros que não foram ordenados. Calvino mesmo dizia que há textos na Bíblia que podem comprovar predestinado para a salvação, mas predestinado para o inferno, para a perdição, não há texto bíblico que possam apoiar. Você mesmo dizia isto. Mas se alguém crê que parte do mundo foi predestinado para a salvação, logicamente, implicitamente, ele crê que parte do mundo foi predestinado para a vida eterna. E aí entra umas complicações que eu não vou entrar aqui no mérito, apenas dizendo aqui, na Bíblia de Estudo Pentecostal, o texto deveria ser traduzido da seguinte forma: todos que estão dispostos para a vida eterna, ou seja, os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. Por que nós cremos nisso? Porque a salvação é oferecida a todos. Está lá em 1 Timóteo 2,4, Tito 2,11, 2 Pedro 3,9, João 3,16 e assim vai por diante. O Senhor não veio para salvar um grupo, ele veio para salvar
a todos quantos crerem, porque lá em João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que Deus ofereceu para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É necessário crer em crer. Para João 16, para que aqueles que crerem, ali não fala de predestinação, mas Deus amou o mundo. Ali não diz que Deus amou parte do mundo, uma parte das pessoas do mundo. Ele amou o mundo. E aí o mundo não é o cosmos, o universo, nem o sistema mundano que está no mundo. São as pessoas. E aí ele fala, ainda hoje o Senhor abre as portas, o Senhor faz a igreja avançar. Mas, puxa vida, ali várias pessoas aceitaram Cristo. Então, na próxima cidade vai ser assim também. No próximo lugar que eu vou pregar, vai ser assim. Então, vamos ver se na sequência foi isso que aconteceu, porque temos muitas lições para tirar aqui. Então, vamos ver. Primeiro, Icônio, ponto 3. Missão, Icônio, Listra, Derbe, a fé que persevera. Primeiro, vamos ver o que aconteceu em Icônio. Na segunda visão, Listra. Na terceira, Derbe. Icônio, testemunho ousado que enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava no meio deles, por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar na missão. Onde a palavra frutífera, a oposição também se levanta. Mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Então, muitas lições para aprender aqui em Icônio. Vamos lá. O Evangelho era pregado e também acontecia sinais de prodígios. Vou contar uma história de uma pessoa, não vou contar o nome dessa pessoa e nem nome de denominação. Isso não aconteceu agora, eu não era nem pastor. Deve ter acontecido há uns 40 anos atrás. Duas pessoas de espírito, um marido e uma esposa, que tinham filhos pequenos, entraram numa igreja, não vou falar o nome da denominação, nem quero falar grupo, né? E lá o demônio foi expulso. Aí, nessa igreja, disseram assim para eles, agora vocês procuram uma igreja que tem ensinamento bíblico, porque o nosso negócio aqui é cura e expulsão de demônios. Eles acabaram indo para a igreja metodista pentecostal, lá ficaram, e tem uma outra história que vai adiante, que eu não vou contar agora, que não é o caso. Peraí, mas aqui está meio errado. Primeiro tem que se pregar a palavra. Veja que Paulo pregou ao procônsul, lá atrás em Pafos, e depois foi necessário que ele operasse um sinal, uma maravilha, né, que foi o caso do Bar Jesus ficar cego, para confirmar o evangelho, para que ele não aceitasse. Então, primeiro se prega e os sinais de prodígio acompanham a cura, a libertação, a transformação, qualquer outro milagre. Não os milagres têm que ir primeiro, para que pessoas creem por causa do milagre somente em si. E façam como a multidão que acompanhava Jesus. Quero milagre, eu quero ir atrás do milagre. Mas não estava afim de ouvir a pregação, tanto que quando Jesus pregou lá em João 6, muitos o abandonaram. E Jesus chegou até a dizer para os discípulos, vocês também querem me abandonar? Porque é o evangelho que transforma. Qual o maior milagre? Eu prego isso na igreja sempre e falo aqui também. Qual o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem? É ser curado do câncer? É ser curado de uma doença que não há cura pela medicina? É receber uma bênção material? É prosperar financeiramente? Não, uma bênção como pode receber não é esta. Uma bênção como pode receber é ter o seu nome escrito no livro da vida. Os discípulos foram pregar, voltaram e falaram, Senhor, o teu nome expulsamos demônio, fizemos isso, fizemos maravilha. Então, Jesus falou, não alegrei por isso, alegrei porque o teu nome está escrito no livro da vida. É a salvação e a vida eterna em Cristo. Ah, mas o Senhor não opera milagre? Opera. Ele opera ainda hoje. Nós não somos sensacionistas, cremos no milagre do Senhor. Mas os sinais acompanham os que crerem. Os sinais não vão na frente. Então, essa é uma primeira lição que tiramos aqui, que aconteceu em Icônio. Segunda lição que ele fala aqui. Muitas pessoas aceitaram Jesus, mas o pessoal conspirou para apedrejá-los. E eles saíram e foram para Listra. Ah, pastor, os missionários são covardes. Não, missionários
usaram uma estratégia. Ele chega até a citar aqui Mateus 10, 23. Aí, geralmente eu estou lendo menos versículos, mas os irmãos também podem ler esses versículos aí, que estão todos colocados, que é importante, né? Mateus 10, 23, aqui fala sobre os 12 e a sua missão, né? Lá na frente ele diz o seguinte: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo que não acabarão de percorrer a cidade de Israel, senão, sem que venha o Filho do Homem. Então, Jesus mesmo disse que isso poderia acontecer. Preservação, como ele diz aqui, prudência para preservar, para continuar a missão. Porque se eles morrem em Cônio, apedrejado, eles não conseguem a lista, nem as outras viagens missionárias. Pastor, mas ninguém pregou Icônio. Icônio então foi uma cidade em que nós já tinham pregado, e certamente outros foram depois e pregaram. A perseguição vem. Mas crente tem que ter também a sabedoria de Deus. E ele diz no final aqui: a palavra frutifica, a oposição se levanta, mas a banda do evangelho não pode ser detida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Graças a Deus, vivemos num país onde tem toda a liberdade para pregar a palavra de Deus. Eu posso fazer culto ao ar livre, posso ir para uma praça pregar Jesus, eu posso evangelizar, dar folheto de porta em porta. Vai ter gente oposição. Nós fazemos um evangelismo agora recente na igreja, e estávamos no bairro lá dando folheto, a um domingo à noite, antes do culto, e eu fui a uma pessoa para dar o folheto, ela falou: não quero, e começou a falar no meio da rua, pastor é isso, pastor é aquilo, começou a falar mal dos cristãos. Aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, na cidade onde eu moro, onde aqui no Brasil não há perseguição. Como eu já disse, não vou citar de novo, vários países, você não pode nem dizer que é cristão, porque você vai ser morto. Mas mesmo assim, com a nossa vida, podemos testemunhar de Cristo. A perseguição vem. Onde há pregação, vai haver oposição. O diabo não quer que as almas sejam salvas. Ele quer povoar o inferno, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, e o evangelho não pode ser detido. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a lista, sabe? De Icônio, vamos para a lista. Milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em lista, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como Deus. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam um Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam um pouco contra eles. Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor restaura e ele se levanta retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor. Permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Que palavra maravilhosa essa final. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Paulo foi livre, ele foi apedrejado, quase morreu, mas Deus o restaurou. Mas algum missionário pode morrer? Sim, meu amado irmão, nós temos na história da igreja muitos missionários, eu já falei dos apóstolos, né? O próprio Paulo depois faleceu por causa do evangelho, Pedro também, o único que não morreu dos apóstolos originais do Senhor foi João, que morreu de morte matada, morreu de morte natural. Temos uma história, não sei o nome do missionário, li num livro missionário muito tempo atrás, que o missionário foi pregar no lugar, eles estavam numa cabana, ele olhou para a fresta da cabana e viu 12 indígenas ali, vamos chamar assim, né, pessoas daquela, vindo com armas, né, arco, lá, flecha, alguma coisa assim, lança, para atacá-lo. Ele olhou para a parede e tinha uma espingarda com 12 tiros. Ele pensou: é só apontar e matar. Mas se eu fizer isso, o evangelho nunca mais entra aqui, eu vou ter que ir embora. Ele nunca mais ouviu falar do evangelho. Ele simplesmente deixou-se, sentou sentado na cadeira esperando, eles entraram ali e o mataram. Depois ele olhou para a parede e virou espingarda. Pensaram: por que ele não atirou? Ele tinha condição de atirar. Então, mandaram um recado à cidade e pediram para que outro missionário viesse. E outro missionário veio e pregou, e toda aquela tribo aceitou a Jesus. Há um filme que eu vi recentemente, há um tempo atrás, de uma questão de um missionário que foi na América do Sul, não me lembro, na América Central, não me lembro direito. Ele foi lá para pregar para uma tribo e nunca evangelizado. Ele foi morto, mas um grupo estava com ele.
Então, passado algum tempo, a sua esposa foi lá, mais outro missionário, e pegaram para aquela tribo, e aquela tribo veio aceitar a Cristo como Salvador. Então, veja, meu amado irmão, que a dor, a fé bíblica não foge da dor. O que aconteceu com Paulo? Ele foi apedrejado e deixado quase como morto, mas ele se levantou e rejetou. O pastor Paulo provavelmente teve dificuldade de pregar ali, sim, mas com certeza um sinal que o Senhor fez através daquele aleijado ficou marcado na vida daquelas pessoas. E com certeza ali também pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Então veja que o Senhor opera da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos. E vamos para o último parte da viagem missionária, que Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Que maravilha. Também eu sempre pego esses finais aqui, é uma reflexão do que ele está falando. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Se eu penso em ser missionário transcultural, eu não vou pensar em comodidades, principalmente se eu for ser um missionário em países onde há perseguição. Eu não vou ficar citando aqui, mas há pessoas que saem do Brasil para países em que, teoricamente, nem seria necessário ter missionário lá, porque são países cristãos. Mas quem vai propõe para ir para países muçulmanos, ou países que... Vou citar aqui, não questão de tanto perseguição, mas eu vou citar até perseguição. O missionário da Segunda Década de qual nós ajudamos, Bruno Dias, sua família esteve em Cabo Verde, agora ele está em Burkina Faso. Lá em Cabo Verde, ele cansou de feiticeiro, do lado da casa dele, mostrar vídeo, feiticeiro botaram macumbaria bem brabíssimas ali contra a família dele. Contra ele e a sua família. Mas ele permaneceu firme ali. Agora Deus chamou ele para Burkina Faso, onde há também dificuldade, onde ele está começando o trabalho. Esse mesmo missionário, o missionário Teodoro e o missionário Camilo, estiveram no Senegal. E o presidente da denominação da Assembleia de Deus foi lá e se hospedou, na época que estava no Senegal, isso deve ter uns 15 anos atrás ou mais, e se hospedou ali num prédio lá para ir visitar. Quando souberam que ele estava no prédio, tiraram a luz, eu acho que a água, se não me engano, do apartamento só deles. Se ligaram para que não tivesse. O resto do prédio tinha luz. Só porque eles souberam que eram pastores que vieram ali por causa da missão. Então, vai haver perseguição. Vai haver dificuldade. Vai haver luta. Não é comodidade que você espera. Você espera. E o que ele espera de você? Fidelidade ao chamado. Pastor, essa fidelidade é do missionário do campo? É do missionário do campo e da igreja que enviou. Já falamos na lição passada. E vamos bater nessa tecla em todo o trimestre. A igreja que envia, missionário não passou a ser um extraterrestre que está em outro país. Ele continua sendo membro da igreja local e precisa das orações, da contribuição financeira da igreja local, inclusive, hoje, com os métodos que temos de WhatsApp e outros meios, palavras de conforto, de consolo, palavras que possam edificar o missionário para que ele continue firme no campo, não obstante as dificuldades que ele vai encontrar. Então, deve muito fértil o terreno, muitos se converteram, novos discípulos foram formados. Agora, mesmo assim, houve perseguições e sofrimento, porque assim é feita a obra de Deus. Então, precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. E a principal função da igreja nessa terra é pregar a palavra do Senhor. Seja no âmbito local, com evangelizações, missões urbanas, ou no âmbito, nossa nação é muito grande, é quase como se fosse um continente quase,
na nossa nação, porque existem lugares dentro da nossa nação que precisam de missionários, por isso as igrejas têm missionários. Ah, pastor, missionário em Minas Gerais? Missionário na Paraíba, em Pernambuco, Paraíba? Tem lugar que precisa ouvir a palavra de Deus, né, Maria? Então, é necessário que lá tenha missionários também, mesmo locais. E missões transculturais, que é um clamor tão grande nos dias atuais, para que haja mais homens e mulheres dispostos a ir pregar a palavra a toda criatura. Vamos à conclusão dessa lição. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos, estabelecendo presbíteros, como está em Atos 14, 22 a 23, e depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abriram aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parece impossível. Que coisa maravilhosa também essa conclusão. Então, encerraram o ciclo, vocês chegaram na última cidade, onde o Espírito Santo mandou. Depois voltaram, passaram na cidade onde tinha passado, estabeleceram obreiros locais para que pudesse a igreja ficar conduzida e voltaram à base para dar o seu relatório. Mas, pastor, qual foi a parte principal do relatório? Paulo falou, foi apedrejado, quase morri. Tem um tal de Lima lá que nos opôs, no início, tentaram nos apedrejar. Não. Louvaram a Deus, como está no capítulo 14, 27, porque Deus abrira aos gentios a porta da fé. Quem abriu não foi Paulo, não foi Barnabé, não foi a igreja de Antioquia. Eles apenas cumpriram um mandato chamado de Deus de pregar a palavra. Quem abriu a porta foi Deus. O Senhor abriu essa porta para que a palavra fosse pregada. Então, ele termina dizendo uma coisa maravilhosa. A missão continua por quê? A graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parece impossível. Onde parece que não vai acontecer nada. Acontece. Onde parece que não pode haver nada, Deus faz. Porque Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz, eu vou abrir aqui para os irmãos, texto bastante conhecido, até o pastor Paulo gosta muito desse texto, às vezes quando ele prega. Pastor, esse texto é de missões? Não, não diretamente, né? Mas a base das missões certamente está no cumprimento do que isso aqui aconteceu. Desculpa, o que é Lucas 1, mas a minha Bíblia está pegada aqui. Só um minutinho. Justamente a página que eu queria abrir está presa. Ô Jesus, tem misericórdia. Eu vou abrir sim, meu amado irmão. Quero ler o texto, eu estou aqui. Deixa eu ver aqui. Só achar o versículo. Acho que é o 37. Porque para Deus nada é impossível. O que poderia ser impossível ali? Maria, sendo virgem, tem um filho. E ele veio, é o nosso Salvador. Pastor, é impossível pregar na Índia com aquelas castas. Não tem gente se convertendo na Índia. Pastor, é impossível. Os muçulmanos hoje estão sonhando com Cristo e se convertendo, procurando pastores. Não é impossível. A crente na Coreia do Norte é um dos lugares mais fechados do mundo. É o primeiro em perseguição há mais de 25 anos na lista das portas abertas. É Deus que opera. Não somos nós que operamos. É Deus que vai na frente. Então, ele conduz, sustenta, abre caminhos onde parecia impossível. Deus possa abençoar os amados irmãos e semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando a lição número 3, a graça que alcança todas as nações. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.